Clarissa Oliveira vai comentar. Essa gosta de torta de limão também e de climão. Será que ela gosta? Vem cá, Clarissa, para a gente comentar, eu queria, Clarissa, que você falasse dessas personagens, dessa importância que o presidente Lula está dando para o seu adversário político, até então praticamente ignorado por ele, né? Semanas atrás, a gente via muita gente do entorno do Lula minimizando Flávio Bolsonaro. Aí Flávio começa a crescer nas pesquisas, a gente começa a ver um movimento de, olha, não pode ignorar, tem que começar a levar Flávio Bolsonaro a sério, está crescendo nas pesquisas. Como é que você enxerga essa informação que já vazou, né? Vai chegar lá para os chilenos dessa forma. Não foi pela presença do seu adversário nas urnas. Tainá, a gente precisa entender, antes de tudo, o que está no detalhe dessa decisão do novo governo chileno. Por quê? Uma coisa seria o presidente da República abrir mão de participar de uma cerimônia de posse, um gesto de chefes de Estado, que tem que estar acima, né, de picuinhas políticas locais, se Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro estiverem recebendo um tratamento adequado às suas funções institucionais. São duas figuras sem cargo no alto escalão executivo. Claro, um é parlamentar, o outro perdeu o mandato. Então, qual que é a relevância que o governo chileno, o novo governo chileno, está dando para essas duas figuras na cerimônia de posse? Porque uma cerimônia de posse, ela tem escalões. Você tem gente que está no salão, na lista de convidados lá embaixo, vai ficar na plateia com a geral. E você tem os chefes de Estado colocados numa posição privilegiada. Se Lula tomou a decisão de fazer esse cancelamento, se Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro estiverem lá na raspa do tacho, não vejo sentido e acho que gera um desgaste desnecessário para o Brasil neste momento, por mais que a relação de dependência seja mais desequilibrada na direção do Chile. Se, por acaso, o novo governo chileno tiver dado a Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro um status semelhante na sua lista de convidados para um chefe de Estado, aí, de fato, é algo a se questionar, porque impõe ali um constrangimento ao presidente brasileiro. Então, antes de tudo, a gente precisa compreender exatamente qual que é o contexto em que esse convite a Flávio e a Eduardo se deu e em que termos, qual que é o papel reservado a eles nessa cerimônia. Me parece que isso seria uma peça fundamental para a gente entender qual dos dois lados que está esticando a corda, quem que está exagerando ou quem que está puxando o jogo político. Se é o Chile, se é o governo de Kast, que está falando, eu vou fazer uma provocação aqui, vou trazer os arqui-inimigos do chefe de Estado brasileiro e vou colocá-los no mesmo patamar. Aí é uma provocação, de fato, é uma indelicadeza diplomática que me parece poderia justificar uma reação do presidente brasileiro. Se não, eles estão numa lista de convidados genérica, sabe naquela situação meio como na posse de Donald Trump, que você tem aqueles convidados que não ficavam nem no mesmo salão do presidente americano? Então, tem que entender qual que é o contexto, porque dependendo do cenário, um dos dois lados pode estar escorregando numa casca de banana, porque o efeito político disso existe. E para o Brasil, para o presidente Lula, isso impacta na sua relação com o chefe de Estado de outro país na América Latina, onde ele trabalha constantemente para se firmar como um líder importante. E mesmo que você tenha diferenças ideológicas, a diplomacia entre os dois países deve vir em primeiro lugar aí. Mas não é claro com o presidente brasileiro sendo colocado numa posição de constrangimento internacional. Então, o contexto, me parece, importa muito para a gente poder interpretar esses acontecimentos. E é complicado. Inclusive, algumas fontes dizem que a conversa que eles tiveram, aquela bilateral no Panamá, foi muito boa, assim, exageradamente boa. Até a esposa de Kast disse para Lula, gostaria muito que você estivesse lá e etc. E esse ponto é importante, Clarissa, porque provavelmente Flávio e Eduardo não ficariam na tribuna de honra, eles não são chefes de Estado. Quem fica na tribuna de honra são os chefes de Estado. Eles ficariam em outras cadeiras abaixo do local onde é a cerimônia de posse. Mas só isso, só o convite já azedou
a opinião do presidente. Mas só um complemento, claro. Eu tentaria compreender, antes de palpitar demais, assim, Uribe, tentar entender de fato a origem, porque vamos olhar como o presidente Lula se comportou na relação com o governo de Donald Trump. Tudo bem, é o governo dos Estados Unidos, né? Outra dinâmica na relação comercial. Mas ele, na verdade, conseguiu esvaziar completamente aquele relacionamento que supostamente era estreito entre Eduardo Bolsonaro e Trump. Então, não seria o caso de Lula também aproveitar isso, se de fato o papel reservado a Flávio e Eduardo for pequeno? Não seria interessante para ele também se posicionar? Me chama um pouco a atenção que fique dentro do contexto e do histórico brasileiro na diplomacia recente, inclusive nos Estados Unidos, me soa um pouco estranho que fique sendo feito isso como quase um joguinho de birra eleitoral, né? Pode ter alguma coisa adicional, um ingrediente a mais aí que a gente não tem na mão. Uma das questões que a gente